Boa noite, graça e paz a todos e a todas. E a igreja hoje está bonita, viu? Só gente linda aqui. Olha como é que está florido esse lugar. Sejam bem-vindos, Deus abençoe vocês. Deus tem uma palavra muito especial para nós nesta noite. A você que nos assiste aí pela live, obrigada pela sua presença. Deus tem algo muito bom para nós, amém? E a gente já começa a noite com essa adoração maravilhosa, declarando quem Ele é para nós. Quem está nos visitando aqui hoje, levanta a mão para que eu possa conhecer. Você acha que você não é mais visita, gata? Vocês são de casa. Tem mais alguém nos visitando? Olha lá. Bem-vindos, viu? Deus te abençoe aí. Sejam todos bem-vindos. Aqueles que estão nos visitando e quem já é da casa. Amém. Como é que vocês passaram a semana? Bem? Muito bom. Obrigada, viu, Nino? Obrigada, querido. Amém. Glória a Deus. Nós vamos estar aí nos próximos dias, aí pela WhatsApp da Rede Jovem. Quem não faz parte do WhatsApp, quiser fazer parte, eu não sei quem você deve procurar. Mas procure alguém para fazer parte aí do WhatsApp Rede Jovens. A gente vai estar lançando aí para final de novembro o nosso Acampa Dentro, tá bom? A gente vai estar aí fazendo o nosso Acampa Dentro. Mas aí eu não sei quem procura. Procura a Eva. Amém? Vamos abrir a palavra do Senhor. 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7, 17 ao 20. A gente vai fazer aqui uma pequena introdução antes de entrarmos na palavra. Acharam? Segunda Crônicas 7 até o 20. Amém. Todos encontraram? Amém. Você que está em casa, abra aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, acompanha com a gente a leitura, tá bom? Hoje nós vamos estar falando um pouquinho da história do Velho Testamento e uma palavra que Deus tem para a gente aqui nesta noite. 2 Crônicas 7, do 17 ao 20. Diz assim: quanto a ti, se andares diante de mim, como andou Davi, seu pai, e fizeres segundo tudo o que te ordenei, e guardares os teus estatutos e os meus juízos, também confirmarei o trono do teu reino, segundo a aliança que fiz com Davi, teu pai, dizendo: não te faltará sucessor que domine em Israel. Porém, se vós desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos prescrevi, e for servirdes a outros deuses, e os adorareis, então eu arrancarei vocês da minha terra, da terra que vos dei, e esta casa, que santifiquei pelo meu nome, e lançarei longe da minha presença, e tornarei em provérbio, mantejo entre todos os povos. Amém? Feche seus olhos. A gente vai estar orando aqui para Deus estar nos direcionando nesta noite. Eu posso andar aqui Posso andar? Obrigada. Senhor, nós te agradecemos, Pai, nesta noite, pelos louvores entoados, pela tua presença, pela tua palavra. E o Senhor quem nos discerne, é o Senhor quem dirige, é o Senhor quem fala, é o Senhor quem muda, é o Senhor quem mostra, é o Senhor quem revela. Tudo, Senhor, depende de Ti. Pai, nos conduz nesta noite, Senhor, e seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Queridos, a gente vai passear um pouquinho na história da Bíblia. A Bíblia, ela é um livro
ela é um livro de vários livros contando a história de um povo. E nós temos muito a ver com tudo isso que está escrito aqui. Todo mundo que conhece um pouquinho da Bíblia sabe que a Bíblia ela tem um percurso. E durante 400 anos, o povo de Deus, o povo hebreu, ficou escravo. Ele se tornou escravo lá no Egito, aí que o pessoal conhece aí a história de José. E aí José morre, passa-se muitos anos, é esquecido quem era José. E o povo que estava lá passou a se tornar um povo escravo. Eles ficaram escravos e esquecidos por muito tempo. 400 anos de escravidão. Um dia, Deus levanta um homem, um rapaz de nome Moisés, e faz com que este homem agora se levante e tome um posicionamento para libertar este povo, uma nação. Esse povo já é uma nação. Então, Deus levanta Moisés, e Moisés tira o povo daquele cenário de escravidão e os conduz para um deserto, porque Deus dá a direção. Deus é um pai, todo pai dá a direção, ele dá o destino. Então, diz, eu quero que você leve o meu povo para Canaã, uma nova terra, lá é muito boa. Então, Moisés tem a tarefa de levar todo o povo para a terra de Canaã. E ele fica por 40 anos conduzindo este povo para este lugar. Quando ele está próximo a entrar, 40 anos se passa, Moisés morre. E aí se levanta o seu sucessor, Josué. Josué agora tem a incumbência de conquistar essa terra, porque essa terra já tinha habitantes. E Deus dá muitas vitórias. Aonde eles entram, qualquer lugar que eles entram, eles começam a vencer. Então, quem gosta de filme de guerra, de filme de luta, a Bíblia é esse lugar, é o lugar onde a gente começa a ver Deus com o povo, e esse povo vai vencendo. Onde esse povo chega, vai vencendo. Então, aqui não há ninguém que governe. Então, pega-se um pai de cada família e divide-se em 12 tribos, então 12 líderes, e vai dividindo os povos. Né? Então, a tribo tal, não tem nesse tempo um rei, não tem quem legisle. Mas começa a se levantar inimigos. E quando começa a se levar inimigos, então vê-se necessário levantar agora um juiz. E começa-se a levantar juízes. Quando você lê lá na Bíblia o livro de Juízes, é porque agora levanta-se juízes para legislar e tentar agora dar um comando aí a todo aquele povo. O último juiz, passam-se vários juízes, mas o último é Samuel. Samuel, ele faz uma transição. Ele transiciona de juiz e agora eles elegem um rei. E agora, aquele povo, aquela nação tem um rei. Agora entra o sistema monárquico. E agora o rei é rei Saul, primeiro rei. E o rei Saul começa, então, o seu processo de governo. E vai se passando muitos reis. Quando eu li esse texto aqui, quem está falando aqui é Deus com um dos reis. Que esse texto é o texto que Deus está falando com Salomão. E aí Deus fala assim, olha, se vocês me obedecerem, se vocês cumprirem, se vocês fazerem, vocês vão ficar protegidos e guardados por mim. Porém, se desviarem, se ferirem os estatutos, eu vou tirar a terra de vocês. Então, a primeira coisa para a gente aprender aqui, lendo e conhecendo a história da Bíblia, do Velho Testamento, é que Deus, ele nos guarda, nos protege e nos dá conquistas. Todavia, quando eu quebro uma regra, quando todavia eu quebro um comando, Deus vai colocar uma sentença sobre isto. Ele sai de cena. Deus sai de cena. Então, quando a gente anda, e a gente anda dentro da obediência de Deus, a gente anda protegido por Deus, a gente anda guiado pelo Senhor, e a mão dele está sobre nós, nos conduzindo, nos guardando, nos livrando. Mas quando eu começo a fazer conforme eu quero, e é que esses reis começam a fazer do jeito deles. Se levantam-se vários reis de Israel, e esses reis vão fazendo coisas que Deus não estava naquilo. Exemplo, a gente vê aí o rei Acabe. O rei Acabe não consegue fazer como Deus quer, traz outros deuses.
E a gente vai vendo reis fazendo um monte de besteira, reis queimando sacrifícios, reis oferecendo crianças em holocausto a Moloque. E esses reis que eram para guardar as coisas do Senhor, começam a transgredir. E Deus vai falando, Deus vai levantando profetas. Isso aqui é todo o Velho Testamento? Obrigada. Deus vai levantando profetas para poder alertar o povo que vai ter uma consequência por eles estarem violando as leis. Todas as vezes que eu e você violarmos uma lei do Senhor, há uma consequência para isso. A gente não pode esquecer. Toda vez que Deus fala para você, não é para fazer e você faz, você vai viver uma consequência daquilo que você fez. A gente precisa sempre lembrar disso. Mas Deus ama, Deus ama. Mas há leis e regras que não podem ser quebradas. Há os princípios e estatutos de Deus que não podem ser violados. E aqui os reis foram violando, até que um dia acontece. A bobagem de não obedecer Deus tem uma consequência. Um dia, um reino muito forte, os babilônicos, invadem, e aí eles tomam Israel. A primeira tomada não é uma tomada muito grande, eles levam apenas alguns. E no ano de 605 a.C., eles levam alguns, deixam o rei, e eles são muito poderosos, muito poderosos. E vai levando os povos cativos. A Babilônia vai levando os povos cativos. E vai levando. Em 597, agora Nabucodonosor volta de novo. E agora ele volta chegando pesado. Ele simplesmente leva mais de 10 mil homens cativos. Ele mata os filhos do rei Joaquim. Ele fura os olhos do rei Joaquim, leva o rei Joaquim cativo. Toda a miséria que você possa imaginar em Israel começa a ser feita. Israel começa a ser destruída como nação. 10 anos depois, Nabucodonosor volta lá e queima tudo, e destrói tudo, e pega todo o ouro e leva tudo. É nesse cenário que a gente vai conhecer as histórias de quem? Daniel, Sadraque, Mesaque, Abidnego. É nesse cenário que a gente vai ver, né, quando eles estão lá na Babilônia, e aí Daniel fica lá orando, e eles mandam jogar na cova dos leões. É nesse cenário. Você consegue imaginar o drama que o povo começou a viver em estar cativo numa terra? Nesse momento, Israel deixa de ser nação. Ela passa de ser nação. E o que acontece? Ela fica mais de 1.300 e tantos anos sem ser nação. No dia 14 de maio de 1948, quase agora, a ONU faz uma eleição com presidentes, e aí começam a dar para Israel o direito de uma nação, de ser uma nação, como nós hoje somos. Um dia nós éramos colônia de Portugal, hoje somos nação. Israel também nesta data. Quando vai fazer a eleição, os votos, vamos imaginar aqui que todo mundo aqui é presidente de uma nação e começa a favor, contra, dá empate. Dá empate. Quem desempata e quem faz com que Israel se torne nação é o presidente do Brasil, que eu não me lembro o nome, mas ele que deu o voto, Minerva, para que Israel se tornasse. Isso a nível do nosso conhecimento e alegria. Mas quando esse povo está cativo, algumas consequências. Quando eles estão lá presos na Babilônia, lá eles não podem falar a língua deles. Eles não podiam mais falar a língua hebraica. Eles foram proibidos de falar a sua língua. Agora, eles têm uma outra língua. É deste ambiente que nasce o aramaico, que acontece lá no Novo Testamento. Aqui eles não podem mais exercer sua cultura. E até o nome deles são trocados. Por isso que o nome de Daniel é trocado, de Sadraque, Mesaque e Abidnego é trocado. Os nomes deles são trocados. Eles vivem um cenário muito difícil.
tudo na vida deles agora é uma vida difícil. O que eles fazem? Os habilidosos vão trabalhar dentro do palácio e servir ao rei. E dependendo se você é habilidoso e você é um rapaz muito bonito, eles tornam você um eunuco, eles castravam os rapazes para que eles pudessem ficar dentro do templo e não tivesse nenhum ataque às mulheres de dentro do palácio. Então, acima de tudo isso, ainda tinha a castração destes homens. Para você ver o peso e o cenário disso, que não tinha nenhuma beleza, nada era bom. Nada era bom. Foi um cenário muito difícil. Mataram, queimaram, destruíram, roubaram a cultura, tiraram os deuses. E assim é o cenário. Por que aconteceu isso? Porque um povo se esqueceu de obedecer a Deus. Todas as vezes que eu violo as leis do Senhor, eu corro o risco de me tornar escravo de algo ou de alguém. Todas as vezes que eu violo os princípios, há sobre mim um jugo de escravidão e uma sentença. Isso nós nunca podemos esquecer. E esse povo ficou por 70 anos cativo. 70 anos esse povo ficou aprisionado. Mas um dia eu já preguei sobre ele, que é um dos caras que eu mais admiro. Apesar dele não ser cristão, ele está na Bíblia, eu admiro muito ele. Lá em Isaías 45, você vai conhecê-lo. Um dia, Deus levanta um homem e ele começa a dominar tudo. E quando ele domina tudo, ele se torna um grande governante, ele se torna maior que a Babilônia. A Pérsia se torna maior que a Babilônia. E Deus levanta um homem de nome Ciro. E este homem agora subjuga e toma a Babilônia e derruba Nabucodonosor. Um dia esse homem está dormindo, Deus fala com ele, e Deus diz para ele que ele deve libertar o povo judeu. Está lá em Isaías 45. Por isso que eu gosto de tudo isso. E Deus levanta este homem, e este homem liberta o povo. Desse cenário que eu contei aqui, ó. Dessa destruição que tem aqui. Esse homem liberta e diz assim, todo o ouro que está aqui na Babilônia, todo o ouro que está aqui, ó, vocês podem pegar e voltar para a terra de vocês. Vocês estão livres e com ouro, com as riquezas. Gente, que emoção que a gente ia sentir. O que a gente ia sentir? Kaique, o que você ia sentir? O que a gente ia sentir com esse acontecimento? E agora que vai começar a nossa pregação, porque você vai abrir a Bíblia no Salmo 126, para você perceber o que eles sentiram. Salmo 126. Salmo 126. Esse salmo se tornou um hino para este povo. Se tornou um hino pelo que aconteceu na vida deles, pelos que eles puderam viver. E todo o cenário. Porque ainda que tudo esteja derrubado, destruído, sem esperança, um dia algo acontece. E esse salmo é este hino. Salmo é um cântico, é uma música. Salmos são músicas. E os salmos são feitos por muitos que escreveram, né, muitos compositores. O salmo é feito de muitos compositores. Nós não sabemos quem compôs esse salmo. Eu não sei quem compôs. Mas os historiadores deduzem serem Esdras. Esdras é o profeta que é pós-exílio. Então, supõe-se que Esdras escreveu isso aqui. Nós temos alguns profetas, que é Jeremias é pré e durante o exílio, né? A gente vai ver Daniel, que é durante o exílio, Esdras, Malaquias, aí os últimos livros da Bíblia são dos últimos profetas pós-exílio. Ok? Ok, eu tive que lembrar minhas aulas de teologia para dar essa... voltar a aulinha, né? Amados, Deus é maravilhoso, a história dele é profunda. Conta-se que eles cantavam esse hino.
essa música. E eu imagino a alegria deles quando houve um decreto: vocês estão livres, voltem para a sua nação, reconstruam. Pega todo o ouro, pega tudo que tem aqui, voltem. E conta-se que eles vinham cantando este hino. Eles vinham cantando esta música. Essa música diz assim: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Então se dizia entre as nações: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas o Senhor fez por nós, por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo seus feixes. Por que eu sei de cor? Porque é o meu salmo preferido. Eu decorei ele há mais de 20 anos. É um salmo muito importante na minha vida. E uma fase eu precisei crer muito nisso que estava escrito. Esse salmo, essa música, ela é dividida em 3 partes. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Amém? Eu queria muito você que está aqui assistindo o culto, você que está aí na live, decore esse salmo. Leva ele para toda a sua vida. Você vai precisar dele. Ele tem segredos importantes aqui para nós. Ele vai falar, a princípio, acerca daquilo que Deus fez, faz e fará. Então, vamos pensar que o povo estava ali cativo, 70 anos, numa situação muito difícil. E o texto vai falar assim: e Deus se lembrou do povo. Eu gosto muito dessa frase: e Deus se lembrou. E Deus se lembrou. E a Bíblia vai falar durante muito tempo, e durante muitas partes da Bíblia, essa mesma frase: e Deus se lembrou. Em Gênesis 8:1 fala: e Deus se lembrou de Noé. E aí as águas começaram a baixar. E Deus se lembrou de Abraão, Gênesis 19, dando a ele a promessa que tanto ele queria. E Deus se lembrou de Raquel. E Deus se lembrou de Ana. A Bíblia sempre vai falar: Deus se lembrou. Há 73 vezes escrito na Bíblia: e Deus se lembrou. Quer dizer que Deus estava na rede? O que acha, Robert? Deus estava lá assim na rede, olhando para o nada. Lembrei do povo de Israel. Que negócio. Você acha que foi isso? Essa é uma tradução, a Bíblia é transliterada, ela vem com uma tradução que a gente possa entender. Mas a tradução original é: e Deus se moveu em favor de. E Deus se moveu em favor de. E Deus se lembrou da Eva. Deus se moveu em favor da Eva. E Deus se moveu em favor de Emanuel. E Deus se moveu em favor da Cida. Então, Deus se lembrou. É Deus se movendo em seu favor. Eu gosto muito dessa frase. Eu já orei muitas vezes em cima desta frase. E Deus se lembrou: Senhor, lembra de mim. Senhor, muda o cenário. Senhor, muda a circunstância. E Deus começa a mexer no cenário. Aqui há um segredo. O texto do Salmo 126 começa falando assim: quando o Senhor restaurou. Restaurou é o que, gente? Presente, é passado, é futuro? Restaurou. Restaurou, passado. Não tem que dar. Passado, restaurou a sorte de Sião. Deus fez algo. Por que a gente precisa ter esse salmo decorado? Porque eu preciso lembrar daquilo que Deus fez na minha vida. Aquilo que Ele já fez. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor restaura, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor fez, eu preciso me lembrar das coisas que o Senhor já fez. Você consegue se lembrar do que Deus já fez na sua vida, na sua história, na sua família? Eu fico olhando como nós somos tão frágeis, porque
A gente pode ter um dia todo maravilhoso, aí acontece um episódio ruim, a gente fica preso no ruim. A gente não consegue se lembrar das coisas boas que o Senhor tem feito por nós. A gente não consegue se lembrar do quanto Deus já percorreu a nossa história, causando mudanças em nosso favor. Quando o Senhor restaurou a sorte, quando o Senhor começou a fazer, quanto Deus já fez na sua vida, quanto Deus já mudou o cenário, quantas vezes Deus já falou com você aqui, Deus já te abençoou aqui ou em outro lugar, quantas vezes Deus já tocou em você e você foi transformado por um toque de Deus, quanto do seu caráter já foi mudado em Deus, das suas emoções. Você consegue se lembrar daquilo que Deus já fez? Quando o Senhor restaurou, quando o Senhor fez. Você consegue lembrar da mão do Senhor trabalhando em seu favor e você só fica lembrando daquilo que ainda não foi feito? E você se esquece daquilo que o Senhor já tem trabalhado, já tem feito na sua casa, na sua vida, na sua história. Porque se você está aqui hoje, você já teve o benefício de ouvir falar em Jesus. Muitos aqui já têm o nome escrito no livro da vida. Muitos aqui já estão com passaporte made in céu. Quanto Deus já fez? O seu coração é grato por isso? O Salmo 103 fala assim: bendize a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome, e que eu não me esqueça de nenhum dos teus benefícios. E aí ele vai decorrendo o texto. É Ele quem faz, é Ele quem me redime. Você consegue ver o quanto Deus já fez na sua vida? Seu coração é grato por isso? Seu coração é inclinado para Deus? Você acorda de manhã: Senhor, obrigado, porque eu tive uma semana maravilhosa, o Senhor me abençoou, o Senhor tem cuidado de mim, o Senhor tem nos livrado. Quando o Senhor restaurou, nós ficamos como? Como quem? Como quem? Sonha. Você está como quem sonha? Nós ficamos como quem? Você já ficou como quem sonha? Posso lembrar você? Posso te ajudar em memória? Posso ajudar você na memória? Quando que eu conheci o pastor Brito, e aí ele deu o primeiro beijo nela, ela ficou assim, ó, como quem sonha. Ela ficou como quem sonha. Você já ficou como quem sonha? Diante de algo que você viveu? Fala assim: meu Deus, eu não acredito que eu vivi isso. Olha, eu não acredito que eu entrei na faculdade. Olha, eu não acredito que o pastor me chamou para ministrar. Olha, eu não acredito que eu fiz mais um amigo. Eu não acredito que Deus tem falado comigo nesse tempo. Você está como quem sonha? Você vive como quem sonha? Eu não acredito, eu já sou avó, não é? Será que você pode falar: estou como quem sonha? Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, nós ficamos. Ficamos. Você tem sonhado com os sonhos do teu irmão? Você tem sonhado em ver Deus trabalhar na vida do Nino? Você fala: Senhor, eu estou como quem sonha, porque eu vejo o Senhor trabalhando na vida do Nino. Você tem sonhado com o que Deus tem feito na vida dos teus irmãos? Hoje eu estava vindo aqui para Andaiá e parei o carro em frente ao mercado e estou vendo Rafael descendo a ladeira, blusa vermelha, e a Bíblia debaixo do braço, pleno meio-dia. Eu fiquei como quem sonha. Imaginar que há tempos atrás ele não estaria nunca vivendo esse cenário. Pleno domingo de manhã, voltando da igreja. Você consegue sonhar com o sonho do teu irmão? Ficamos como quem sonha? Você consegue se alegrar com as conquistas dos outros?
enquanto de igreja, nós precisamos aprender a viver os sonhos dos nossos irmãos. A sonhar junto, a se alegrar junto, a estar junto. E o resultado disso vem sobre a nossa emoção. A nossa emoção vai falar acerca daquilo que eu estou pensando. Se eu estou pensando em Deus, se eu estou pensando nas coisas que Ele fez, se eu estou pensando no que Ele tem trabalhado na minha vida, então eu dou um resultado nas minhas emoções, porque a minha boca se enche de riso, e eu fico em júbilo, em alegria. É o resultado das minhas emoções. Onde estão as tuas emoções agora? Estão em alegria, em júbilo? Porque talvez você não está olhando para o lugar certo, a sua mente não está no lugar certo. Porque as minhas emoções vão ser resultado daquilo que eu tenho pensado. Ao resultado disso, a minha boca se encheu de riso. Por quê? Porque eu tenho pensado nas coisas que o Senhor fez, eu tenho sonhado os sonhos de Deus, eu tenho visto Deus trabalhar na vida dos meus irmãos, isso para mim é de alegria. Há um resultado na nossa emoção. Não é possível que as pessoas do mundo sejam mais festivas que nós. Não pode ser. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Porque para mim que foi dada a vida eterna, para mim que foi dadas as promessas, para mim que foi dadas as bênçãos, para mim que foi colocado a mão do Senhor me guardando e me protegendo, e por que em mim não há um resultado, e na minha emoção sobre isso? É mais fácil eu reclamar, é mais fácil eu murmurar, do que eu viver aquilo que Deus já fez na minha vida. Por isso que quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha, então a nossa boca se encheu de riso. Cadê a nossa alegria? Estou falando isso em parênteses, porque o grupo Rede Jovens bomba de alegria, né? Mas a gente precisa entoar essa alegria em todas as áreas da minha vida, não é só numa rede social. A gente precisa entoar essa alegria dentro do nosso lar, quando nossa mãe nos chama para servir. Quando nós temos que fazer algo para alguém, deve haver alegria. Por que não há alegria na nossa maneira de viver? Por que na nossa boca não há riso? Por que está faltando um cântico? Por que está faltando música na nossa boca? Por que está faltando alegria nos nossos ambientes? Esse povo está vivendo algo que nós já estamos vivendo. O Senhor já nos libertou, já nos tirou do cativeiro, já nos tirou da mão do opressor, já nos deu tesouros, bênçãos, já nos deu uma terra prometida. E por que em nós não há essa festa? Nós precisamos pensar mais sobre isso. Por que nós somos uma geração mais entristecida, mais queixosa, mais murmurosa, mais entediada? Por que a gente não consegue gerar festa dentro de nós, alegria dentro da gente? Como se Deus não tivesse feito nada por nós. Aquela cruz e aquele sangue, parece que não houve nenhum efeito na nossa vida. Porque o Senhor nos salvou. Você tem ideia do que é ser salvo? Do que é nascer com destino condenado ao inferno? E Deus veio e salvou você, e você hoje pode ser livre. E por que você não festeja os benefícios de Deus da sua vida? Da sua salvação, da sua conversão, das promessas de Deus, do teu chamado ministerial, do propósito que você tem que cumprir aqui na terra, da salvação que virá ainda para os próximos descendentes. O Senhor quer nos tocar de uma maneira especial. Mas a nossa mente, ela fica cativa a um ambiente de escravidão. Porque você é escravo daquilo que você não resolve.
Você é escravo das coisas e dos problemas. Você é escravo das más notícias. Você é escravo do que está acontecendo no mundo aí fora. A sua mente fica cativa. A sua mente não consegue se alegrar e festejar naquilo que Deus já tem feito pelo seu povo. Você consegue se alegrar daquilo que Deus fez na comunidade da fé nesses dias, quando veio a Covid? E eu vou falar isso muitas vezes, porque eu quero que o Senhor sempre me traga à memória os benefícios dele, quando a gente falou como é que a gente vai sobreviver, tendo que pagar um aluguel tão alto e a igreja fechar. Você consegue se alegrar com os benefícios do Senhor ter nos guardado aqui? E estamos hoje aqui, nesse ambiente, com ar-condicionado, um som bacana, câmeras. Estamos aqui bem. Por quê? Porque nós temos um Deus que cuida de nós. Então, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. E a igreja, ela não pode ser uma igreja que vai se arrastando, se arrastejando. Ó dia, ó céus, ó vida, ó mundo. Ela precisa ter um coração alegre em Deus. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. E esse texto vai falar acerca da primeira fase, a fase de se lembrar daquilo que Deus fez. Onde você estaria se você não tivesse conhecido Jesus? Como estaria a tua vida, o teu coração, a tua história sem Ele? Você precisa lembrar daquilo que o Senhor tem feito. Os benefícios que Deus tem feito. Os benefícios que Deus tem feito na minha história e na sua história. Quanta coisa nós temos para alegrar e festejar neste tempo. E o Senhor vai trazendo à nossa memória tudo aquilo que nos dá esperança. Porque nós temos um Deus que Ele se lembra e que Ele faz. E que Ele muda o cenário em meu favor. E o texto vai decorrendo enquanto eles vão cantando e salmodiando este hino. Quando o Senhor restaurou a nossa sorte, ficamos como quem sonha. A nossa boca se encheu de alegria, a nossa língua de júbilo. Se dizia entre as nações, grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Isso é testemunho. Se dizia, estão falando. Gente, olha o que aconteceu na vida do Nino, olha o que foi que aconteceu na vida do John, olha o que foi que aconteceu na vida da Fernanda. Olha o que Deus tem feito. Olha o testemunho, grandes coisas, as nações em volta. Quando Ciro liberta o povo, não tinha só o povo de Israel, tinha outras nações. Só sai o povo de Israel. O povo ficou como? Os que ficaram cativos, babando de quê? De inveja. Se fosse nós, no nosso tempo, né, Bia? A gente ia dar um beijinho no ombro, partiu, Israel, fui. Se fôssemos nós. Eles ficaram olhando, porque não aconteceu com eles, aconteceu só com o povo de Israel. Então os povos diziam, grandes coisas o Senhor tem feito por eles, com efeito vai fazer por nós. Há um testemunho que vai gerar esperança para o outro. Qual é o seu testemunho de vida que gera esperança para o outro? O que as pessoas podem olhar para a sua vida para gerar esperança e falar assim, eu também quero viver isso. Eu também quero viver esse cenário. Eu também quero desfrutar desta alegria e dessas bênçãos. Como está o nosso testemunho? E eu vejo muito isso. Você encontra a irmãzinha, irmãzinha, paz, mas como é que você está?
Ô, minha irmã, estou com vontade de desistir, está tudo ruim. Não dá mais. Como tem sido o nosso testemunho diante desse cenário? Como é que Deus tem trabalhado na nossa vida para que as pessoas queiram o que a gente tem? Para que as pessoas queiram beber desta fonte de vida, de alegria, de esperança, de testemunho, de vitória. As nações ficaram com inveja do povo de Israel e falavam assim, com efeito a gente também quer viver isso. É assim que se ganha alma. As pessoas vão olhar e vão falar assim, eu quero isso aí. Olha, eu quero a mudança que eu estou vendo na vida do Murilo, eu quero essa mudança. Eu quero essa mudança para a minha vida. Olha, eu vi como a Sara era e agora eu quero ser como ela, porque ela está diferente, ela está mudada. A fala, o comportamento, o olhar. Eu quero ficar parecida com ela. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito por nós. Este é o tempo da gente entender que a nossa vida é um chamado e ela precisa ser uma luz que as pessoas queiram nos ver e nos seguir. Nós precisamos entender o que o Senhor tem feito. Com efeito, grandes coisas o Senhor tem feito. As nações tiveram inveja deles. E eu preciso perguntar, a sua vida é esse referencial? A sua vida é um referencial para que as pessoas queiram Jesus? Lá na sua casa, as pessoas que não são convertidas, elas vão olhar para o teu comportamento, para a tua forma de falar, e elas vão falar, eu quero Jesus porque eu vejo mudança na vida do meu filho, da minha filha. Como é que nós vamos gerar mudança se as pessoas olham e falam assim, não vejo nada? Está pior. Essa é a primeira parte deste salmo incrível. O versículo 4 vai entrar num outro cenário, que diz assim, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Restaura, Senhor, a nossa, é a minha sorte? Está aqui, restaura, Senhor, a minha sorte? Restaura, Senhor, a nossa? Nós precisamos aprender a andar juntos. A viver em unidade. O texto sempre está falando nosso. Pode olhar aí, ó. Nosso, 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 nosso. Porque é o que a gente precisa viver junto. Andar junto, conversar junto. Às vezes uma pessoa vem conversar comigo e aí ela vem trazer uma tonelada de problema. E eu falo, minha irmã, meu irmão, por que não veio antes? Por que esperou esse negócio ficar tão gigante aí? Porque a vida cristã é um caminhar junto. É um cuidar junto. Eu estou sempre repetindo isso e eu vou continuar repetindo até que a gente possa começar a viver algo parecido. Nós precisamos cuidar uns dos outros. Nós precisamos nos importar com as pessoas. Restaura. Então, vamos entender? A gente tem a primeira parte sobre o passado. Deus restaurou, Deus fez algo. E agora, por que se Ele restaurou, está aqui restaura no presente? Tem alguma coisa errada? Está lá no primeiro versículo. Quando o Senhor restaurou, passado. Mas aqui no 4 fala assim, restaura, Senhor, a nossa sorte. Então Ele não restaurou?
Não restaurou, não? Tem erro no texto? Traduzir errado? O que vocês acham que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui, o que acontece na nossa vida? É vida contínua de restauração. Ele restaurou, Ele fez. Mas, Senhor, continua fazendo. Continua restaurando. Restaura, Senhor. Continua fazendo. Continua gerando vida dentro de mim, Senhor. Continua mudando o cenário. Continua transformando. Continua mudando partes dentro de mim que ainda não foram mudadas. Continua mostrando, Senhor, que há um processo teu dentro da minha vida para que eu consiga alcançar o céu. Restaura. Ele fez, Ele continua fazendo. Ele restaura hoje a nossa vida. Ele restaura hoje os nossos sonhos. Ele restaura hoje tudo que foi destruído. E aí o texto vai falar no 4, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. E o Neguebe é um deserto, lá no sul, desta nação tão maravilhosa que é Israel. E deserto é deserto. Quando você fala deserto, já sabe o cenário. Árido, seco, não dá nada. Por que será que está restaura, Senhor, a nossa sorte, como é esse lugar, Neguebe, esse lugar de deserto? Porque, de verdade, eu e você, muitas vezes a nossa vida, passamos pelo deserto. Ou ficamos num deserto. Quem nunca passou um período da sua vida que foi deserto? Estava seco, estava difícil. Ou na sua vida pessoal, na sua vida financeira, na sua saúde, na sua vida familiar. Muitas vezes nós passamos por um período de deserto. Quem nunca viveu um momento que você olha e fala, Deus, eu não vejo uma saída, eu não vejo como resolver esta situação. Mas o texto está dizendo, restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Porque o Neguebe é um lugar deserto, que nele há um fenômeno durante o ano, que tem torrentes. Ou seja, é um lugar muito seco, de muitas montanhas, e há um período do ano que chove, uma chuva que começa pequenininha, mas ela vai tomando um destino, uma corrente forte que vira uma cachoeira, e aí ela vai descendo, e aquele deserto todo é molhado. E ali começa a florescer, a ter vida. O autor do texto está dizendo assim, restaura, Deus, áreas da minha vida, como o Senhor faz lá no deserto. Floresce, Senhor, como o Senhor faz florescer no deserto. Traz esperança, Senhor, a um lugar onde eu olho e eu não vejo vida. Restaura, Senhor, a nossa sorte. Muda, Senhor, o deserto. Faz jorrar uma água que gere vida nos lugares que estão mortos. Onde Deus passa, Ele muda o cenário. Onde Deus passa, Ele muda o cenário. Por onde Jesus passou, o tempo que Ele viveu lá no Novo Testamento, Ele mudou o cenário. Ele mudou vidas. Ele mudou o sistema. Ele mudou histórias, Ele mudou famílias. Restaura, Senhor. Vem e jorra água em ambientes desertos da minha vida. Por que que a gente acha que não tem esperança quando nós temos um Deus que, como eu falei aqui no início da palavra, é o Deus que se lembra, é o Deus que move e é o Deus que faz.
Como eu posso desistir de coisas quando Deus ainda está trabalhando em meu favor? Quando Deus está ainda escrevendo a minha história? Quando Deus está ainda criando um caminho para que eu cumpra um propósito? Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. Eu não sei qual é o teu Neguebe, mas nós temos os nossos Neguebes. Mas há uma torrente de Deus, há uma fonte de Deus, há uma água de Deus vindo nos sarar, vindo nos curar, vindo nos modificar. Se está árido a tua vida financeira, a tua saúde, os teus relacionamentos, há um Deus querendo mudar o cenário. Há um Deus querendo mudar o cenário. E você precisa, como eu, sempre se lembrar deste salmo. Este é o momento presente do Senhor está fazendo, o Senhor está jorrando. Pode aí fora estar um deserto, pode ter notícias ruins, pode estar inseguro toda vez que a gente vai mudar de governo, toda vez que você vai mudar algo. Nós passamos por um processo de insegurança. Nós, eles lá, nós aqui, estamos seguros no Deus que cuida de nós. Porque eu não dependo de um governo. Eu não dependo se vai ser 55, 45, ou seja lá quais os outros números. Eu dependo de um Deus que cuida de mim, e o decreto da minha vida vem por Ele. Vem para Ele. Eu não dependo de um político. Eu não dependo de um cenário político. Eu dependo de um Deus que acorda todas as manhãs e Ele decretou como vai ser o meu dia. Porque aos seus amados Ele dá enquanto dorme, até quando eu estou dormindo, Ele está zelando e velando pela minha vida. Por isso o Senhor tem colocado para nós um tempo de esperança, de ânimo, de renovo. Como esse povo que voltou feliz para uma terra pronta? Não. Quero lembrar vocês que esse povo saiu do cativeiro, vindo feliz, cantando para uma terra destruída. Tudo queimado, tudo destruído. Mas esse povo vinha cantando. E no meio da tua destruição, o Senhor está dizendo, nesta noite, é hora de cantar. E no meio do cenário difícil, o Senhor diz, vai comigo e vamos cantando, porque eu vou reconstruir o que foi destruído. Nesta noite o Senhor quer falar que Ele quer reconstruir o que foi queimado, o que foi rompido, o que foi tirado. O texto vai falar a segunda parte, que é esta parte da reconstrução, que é o momento que nós vamos viver durante a nossa vida, que diz assim, os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo seus feixes. Regina, mas você não falou que a gente tem que cantar? É que você está dizendo que a gente tem que chorar? Você está dizendo que a gente tem que ficar cantando? Feliz? Mas aqui está dizendo os que com lágrimas, é para chorar ou é para rir? É para rir, é para cantar. Mas existe na nossa vida um lugar que chama plantar. Eu preciso semear. E semear em Deus é em lágrimas. Quando eu começo a trabalhar com Deus é em lágrimas. É o meu secreto. É a minha oração. É o meu íntimo, eu e Ele. Este lugar é secreto. Esse lugar muitas vezes precisará das minhas lágrimas para molhar as sementes da minha oração, da minha intercessão. Porque os que com lágrimas semeiam. Quanto tempo você tem gastado com Deus? E as suas lágrimas têm molhado as sementes? Há um tempo de plantar, esse plantar é na presença do Pai. Porque o Senhor conhece os nossos desertos e os lugares difíceis que temos que passar.
Porque quando aquele povo chegou, aquele povo precisou reconstruir uma nação. E ela estava toda destruída. Mas eles plantaram com lágrimas. Com lágrimas. Quando está difícil o seu dia, quando você olha e vê algum cenário difícil, você tem plantado em Deus, em intimidade, com lágrimas. Porque há um plantar e há um colher. Esses dias eu estava brincando, porque eu dei uma passeada aí na sala dos homens, os homens ficaram assim meio, né? Porque eu dei uma passeada lá na sala dos meninos. Eu dei uma passeada na sala dos meninos, e uma coisa que a gente precisa entender, e uma das tarefas de um dos alunos era não murmurar. Porque a murmuração deixa o meu ambiente para sempre deserto. Toda murmuração, eu queria muito que você guardasse isso. Você que está aí na live, toda murmuração deixa o ambiente deserto. A murmuração é a palavra que determina o deserto. Ela é a palavra que me deixa no difícil. E nós temos o hábito de murmurar. Plantar no Senhor é um plantar de confiança. É um plantar de intimidade. É um plantar sabendo que Ele está comigo. Que Ele cuida de mim, que Ele me protege, que Ele é meu Pai, que Ele é meu Deus, que Ele é meu amigo. Que mesmo que alguém fale comigo, que alguém me deixe, Ele nunca vai me deixar. O meu plantar é com Ele, é em lágrimas, é intimidade. Porque os que com lágrimas semeiam, com júbilo, com festa, júbilo é festa, vão colher. A minha pergunta é, por que nós não estamos colhendo em alegria? Talvez porque estamos plantando de forma errada. Por que a gente não está colhendo agora a alegria? Porque talvez você plantou do jeito errado. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Há uma colheita em alegria para quem sabe viver uma intimidade com o Pai, confiança, segurança. Quem sai andando, atividade. Deus trabalha com gente que anda, que faz, que trabalha. Deus não trabalha com gente que fica na rede, olhando para o teto, esperando a vida passar. Quando Ele vai chamar discípulo, um está pescando, outro está recolhendo imposto, eles estão andando. Quem sai andando, chorando, trabalhando, fazendo, servindo, voltará com júbilo, trazendo os feixes, a resposta, a resultado, a colheita. Essa palavra aqui, ela não é mentirosa. Ela é toda verdadeira. E se eu e você não vive ela, tem algum problema com a gente. Por que a gente não colhe em alegria e júbilo? Por que a gente não colhe em festa? Qual é o nosso problema? Como é que está o nosso coração? Porque se eu acordo o dia todo reclamando, se eu passo o dia todo, acredite, você vai passar pelo deserto e vai trazer o deserto para você pela sua própria boca. Mas se você em alegria consegue entender o que o Senhor tem feito por você, consegue trazer águas nos teus desertos e faz uma caminhada em intimidade, você vai colher isso em júbilo. A minha pergunta é, como está a nossa visão neste tempo? Que visão é essa que eu tenho, aonde eu só consigo olhar para as circunstâncias? Eu não consigo ter a visão de coragem, a visão do cumprimento de um propósito na minha vida. Qual é o problema que a gente tem? Olha para dentro de você e pergunta qual é a visão que eu tenho de vida.
Faz essa análise agora, olha e fala, Senhor, como é que eu tenho visto a vida? Como é que eu tenho enxergado a vida? Como é que eu tenho olhado o meu cenário? E como é que Deus olha o cenário? Como Deus vê e como eu vejo, há uma grande diferença. E por isso é que eu não estou recolhendo os resultados que são necessários viver. Porque Deus, Ele tem festa para mim, Ele tem júbilo para mim, Ele tem alegria para mim, mas eu não me alegro em nada. Eu estou sempre insatisfeita com tudo, reclamando com tudo. Eu não gasto tempo com Deus. Eu não gasto tempo derramando as minhas lágrimas com Ele. Como é que eu quero colher em alegria? Como é que eu quero colher isso em júbilo? Eu planto limão, quero colher morango? Não vai conseguir. Deus tem uma visão, Deus tem um cenário. Quando Moisés se vê um hebreu. Quando Deus vê Moisés, vê um libertador. Quando Abraão se vê, ele se vê, eu quero ser um pai. Eu só quero ser um pai. Esse é o olhar de Abraão. Deus olha e fala, esse aqui é o pai das nações. Deus tem um olhar para você. Deus tem um olhar para mim. Como tem sido a nossa visão na caminhada. Porque este salmo é a caminhada. Se a tua visão é limitante, permita-se viver a visão do Pai, que é a visão libertadora. De ver o destino que Ele tem para você. Porque grandes coisas Ele tem feito por você. Grandes coisas Ele tem feito por nós. Grandes coisas. Mesmo quando a gente chega e está destruído o cenário. Como aquele povo chegou, Israel estava destruído. Mas eles com lágrimas semeavam. Para com júbilo. E eles reconstruíram o templo. Reconstruíram a cidade. Israel hoje está lá, é nação. O sonho de qualquer brasileiro assim, né? Eu quero conhecer Israel. O que você quer? Eu quero conhecer. Aquela história. Há um povo que falhou com Deus. Mas todas as vezes que esse povo chorou e se arrependeu, Deus abriu a porta e fala, reconstrua. Eu estou com vocês. E nesta noite Deus está conosco para nos ajudar a reconstruir os lugares destruídos. Feche seus olhos aonde você está. Deus tem um cenário de reconstrução. Deus quer trazer para você as emoções certas. Porque se eu pensar como Deus pensa, as minhas emoções estarão ligadas às emoções do Pai. E os pensamentos que Deus tem é pensamentos de paz, pensamentos bons e não pensamentos maus. Deus tem um novo para nós. Ele está conosco no tempo de reconstrução. Ele é o Deus da esperança. Ele é a nossa fortaleza. Ele vai levantar Círios da vida para nos libertar. Ele vai criar o cenário e nos dar o destino.